Eu acho que desde muito novo eu tinha muito interesse em entender as coisas, o azul do céu. Quando eu me lembro de tempos assim bem pequenos, de brincando com areia, e montava um montinho de areia e a água tocava na base do montinho de areia, a água subia por capilaridade. E outra coisa que me chamava muita atenção era como era possível receber o som do rádio que estava sendo transmitido em outra língua, em outro canto do mundo distante. Então aquilo era algo que me fascinava. E meus pais, obviamente, as pessoas que eu convivia em volta, não tinham respostas para isso. Então acho que ali foi o ponto de que eu falei, nossa, eu quero entender como isso funciona. Minha mãe chegou com um cartão e falou, olha, você vai fazer vestibular. Mas eu falei, mas aqui em Montes Claros não tem química e física, eu quero fazer algo que tenha ciência. Então ela trouxe o cartão de Viçosa para mim. Me graduei na área de química, porém com ênfase em físico-química, e fiz o mestrado em seguida, né, lá em Viçosa mesmo, e numa área que tinha a ver com interações intermoleculares. E daí eu fui para a Unicamp. Não, antes disso, eu passei 2 anos como professor substituto. Foi um contato muito bacana, porque além do laboratório, como aprendiz de um cientista, ou me tornando ainda, eu tive contato como docente. Então ali eu senti, olha, é isso que eu quero para a minha vida. Em seguida, depois desses 2 anos, eu fui para a Unicamp fazer doutorado na parte de físico-química, estudando interações intermoleculares com águas, então com moléculas de água. Ali eu comecei a falar, olha, por que as moléculas sobem? Por causa das interações intermoleculares. Então, a mesma força que causava as moléculas de água subirem pelos grãos de areia eram as mesmas que faziam a água subir da raiz da planta até o topo das copas das árvores. Então aquilo eu me maravilhava. Após uma parte do doutorado eu fiz na Inglaterra, que eu fui ter contato então com ressonância magnética, que é uma técnica que une ondas de rádio, campo magnético, para estudar como a matéria está se organizando em nível molecular e como que ela interage com outras moléculas e entre si. Ao voltar, depois terminei no Brasil, fui para a Inglaterra novamente, passei um pouco mais de 1 ano, e desenvolvendo técnicas para estudar agora melhorias de contraste para a imagem e técnicas de obter informações sobre estruturação de alimentos, tecidos. Era com um físico teórico na época, então teve uma diferença de linguagem, de formação, mas foi muito bom. Voltei, trabalhei mais um tempo como professor substituto e em 2016 teve um evento aqui em São Paulo com grandes pesquisadores, grandes professores na área de ressonância magnética aplicada a biomoléculas. Ali eu falei, não, agora minha carreira eu vou direcionar para esse lado. Então eu entrei em contato com o professor Salinas, aqui do Instituto de Química, que trabalhava com ressonância nessa época, e é onde eu estou atualmente pesquisando. A principal pergunta que me foi passada na época era de uma proteína que ela é capaz de trocar cálcio e sódio. Cálcio é um segundo mensageiro muito importante, então toda a comunicação celular ela precisa de cálcio, e quando esses níveis de cálcio na célula aumentam no interior, a célula precisa de mecanismos de expulsar esse excesso de cálcio, e essa proteína ela faz esse papel. Então o que a gente queria compreender, o que se sabia era que o cálcio ligava nessa proteína e provocava uma mudança estrutural, mudava o arranjo dessa proteína e esse sinal passava para a região membranar. E a minha principal pergunta, né, era entender em questões de interações intermoleculares, em questões de dinâmica. O que acontece com o domínio sensor onde liga o cálcio? Quais as mudanças estruturais e mudanças de dinâmica que ao ligar o cálcio isso provoca, do ponto de vista de interações intermoleculares, do ponto de vista termodinâmico. O dia a dia da pesquisa ele começa o que a gente chama de trabalho de bancada, né? Ele começa com a clonagem desse segmento de proteína, então você basicamente seleciona uma sequência do DNA, essa sequência do DNA ele é inserido num vetor,
que é onde ele carrega o código. Algumas proteínas são expressas numa bactéria. Então você manda esse código para uma bactéria, é como se fosse um software de computador, um programa, e ela lê isso e produz aquela proteína que você quer. Em resumo, é isso. E daí a gente vai para a parte agora do tubo de Hermione. A gente prepara isso e põe num tubo fininho de vidro, né? Basicamente a gente utiliza um pouco menos que meio ml de amostra, uma proteína em solução aquosa, e a gente leva isso para um aparelho que é chamado de espectrômetro de ressonância magnética, que basicamente ele gera um grande campo magnético muito intenso, talvez milhares ou talvez um milhão de vezes maior que o campo magnético da Terra, e ele possibilita que a gente estude a interação da radiação eletromagnética, que são ondas de rádio, com uma propriedade fundamental da matéria, que são os spins nucleares. É interessante perceber que a ressonância magnética que a gente utiliza num laboratório desse para estudar essas moléculas é a mesma técnica utilizada para obter as imagens. O enfoque para se obter que é um pouco diferente, como é processado e tal, mas é a mesma coisa, esse é um ponto a ser esclarecido. Uma vez compreendendo esse mecanismo, a gente pode ir para um próximo passo, que aí já seriam pesquisadores diferentes, e para um próximo passo, olha, uma vez que detectou-se que essa é uma causa de uma doença cardíaca, a gente pode agora, como remediar isso? Como tentar agora consertar essa proteína já no tecido? Estou vislumbrando um salto muito maior. Ainda como estudante de ensino básico, eu achei muito bacana o trabalho do Carlos Chagas, de ter identificado o causador de uma doença que, né, muito... E aquilo eu falei, nossa, que bacana o poder da ciência com essa identificação, como combater. Então ali eu senti eu falei, olha, a ciência tem esse poder muito grande. É importante porque eu acho que o primeiro ponto que a gente tem é o seguinte, o homem, ele entendeu que ele precisa de fazer pequenas modificações na natureza para ele ter mais chance de sobrevivência. Para mim, a grande revolução científica começa no fogo. A partir do momento em que o homem dominou o fogo, ele passou a ter mais proteção, né? Cozer alimentos, se aquecer. E desde então o homem tem modificado a natureza para compreender. Hoje, o fogo em si basicamente não é suficiente. Nós precisamos de eletricidade, lâmpada elétrica, veículos e tudo mais. Agora a ciência tem um outro papel, que é a transformação social também. O primeiro momento é encorajar. A ciência ainda no Brasil, ela chega a ser, para os estudantes, antes de alcançar um posto profissional, ela chega a ser um sacerdócio, porque você retarda tudo na sua vida, né? Você vai fazer uma pós-graduação, você recebe uma bolsa para isso, hoje nem todo mundo tem como receber uma bolsa, mas você então tem que se dedicar àquilo. E é muita dedicação, são muitos fins de semana, são muitas noites passadas em laboratório, muitas, para você tentar entender algo.